Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês um assunto de suma importância, que é a divindade de Cristo e a sua humanidade. E para isto eu quero usar como texto áureo um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Aqui logo no prólogo está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Ó Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua santidade, por teu amor, pela tua palavra que é espírito e vida. Ó Pai, traz luz à revelação. Que esta palavra que foi lida penetre o nosso coração a ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas, e discirna os nossos pensamentos e as intenções dos nossos corações, fazendo assim a correção e alinhando o nosso coração com o escopo, com o bojo, com o escopo da tua vontade e com aquilo que unge a tua vontade para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, toma primazia, toma direção, e que a tua palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que nós acabamos de ler, que fala tanto da divindade de Cristo como Deus e tanto da encarnação de Cristo Jesus. Amém? Porque aqui logo no prólogo o texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então esta expressão, esta nomenclatura, o Verbo, o Logos, está aqui se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É uma clara referência para se referir à divindade de Cristo como Deus. E no versículo 14 está escrito que o Verbo se fez carne, esse Logos, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Então o versículo 14 está falando da encarnação de Cristo, quando o Deus transcendente, o Deus santo, o Deus onisciente, onipresente e onipotente se esvaziou, se fazendo carne, como está escrito em Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não usurpou o fato de ser igual a Deus, algo em que devesse se apegar. Pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Então, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele se encarnou. Jesus é um Deus pré-existente, presciente, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Então, nesta noite, eu quero falar sobre este tema que é bastante relevante, de suma importância, que é a divindade de Cristo e a sua humanidade. E para versar a conversa desta noite, neste vídeo, eu quero ler um comentário teológico que diz: Jesus Cristo é tanto divino quanto humano.
Haja visto que Jesus não passou a existir como Deus no momento em que ele é gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, como está registrado em Lucas 1:34 em diante. Jesus Cristo, Jesus já era divino, Jesus já era Deus antes mesmo da sua encarnação. E quando ele se encarnou, ele se esvaziou, mas ele não deixou de ser Deus, porque a palavra de Deus diz que ele se esvaziou dos seus atributos divinos como Deus, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não operou aqui como Deus, pelo contrário, tudo que ele fez foi mediante o Espírito Santo de Deus, porque está escrito em Atos dos Apóstolos que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o óleo do Espírito Santo, com o Espírito Santo e com poder, e Jesus assim operou no seu ministério mediante a operação dos dons do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus traz essa conotação que Jesus, ele se esvaziou dos seus atributos, mas Cristo Jesus não deixou de ser Deus. Então, Jesus, ele era divino antes mesmo de ser gerado no ventre da sua mãe. Jesus, ele já era Deus, ou seja, o Deus transcendente se tornou aquilo que ele não era, sem deixar de ser quem ele era, ou seja, o Deus santo, o Deus transcendente se tornou homem. E Bruce, o teólogo Bruce, vai dizer que quando o Logos de Deus se fez carne, Deus se fez homem. Então, o verbo de Deus se tornou carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus Cristo, ele já era Deus antes mesmo de se encarnar no ventre de Maria. Amém? E, portanto, Jesus Cristo, antes mesmo, como eu disse, ratificando, antes de ser gerado, ele já era Deus. Antes de fazer-se carne, Jesus Cristo era Deus, um Deus transcendente, um Deus onisciente e onipresente, porque todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Então, o Cristo vivo, ele é tanto divino e tanto humano. Jesus, ele antes da sua encarnação, Jesus já era Deus, Jesus já existia na sua presciência. Jesus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E isto implica que no princípio aqui, quando a expressão no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus o Pai, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. É bom que se diga que o princípio que João está se referindo não é referente ao princípio da criação, mas é um período antes da criação, que denota a pré-existência do Senhor Jesus Cristo na sua divindade como Deus, porque o texto diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Então, o princípio aqui do texto áureo lido, que João se refere quando ele usa a expressão no princípio era o verbo, ele não está falando do princípio do Gênesis, que diz Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, o princípio aqui, a expressão aqui, a nomenclatura usada aqui para princípio, que João está se referindo, é antes mesmo, um tempo antes da criação dos mundos. E isto implica dizer que João está referindo sobre a pré-existência do Logos de Deus, que é Yeshua HaMashiach, que já existia na sua divindade como Deus, antes mesmo que existisse mundo. Jesus, ele já era divino. Jesus já era Deus. Amém?
E o próprio Senhor Jesus, ele afirma esta verdade sobre este axioma de si mesmo. Se não, vejamos aqui em João 17:5 está escrito: agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E aqui este versículo, claramente o Senhor Jesus está falando da sua pré-existência, da sua divindade como Deus, pois ele diz: glorifica a mim com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. E isto remete também à sua divindade como Deus, um Deus pré-existente que é criador de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito existiria. A palavra aqui no texto áureo diz que sem ele, nada do que foi feito existiria, e a vida estava nele, e ele é a luz dos homens. E esta luz, que é Cristo, resplandece nas trevas, e as trevas não pode e nem poderá sobressair, se permanecer diante da luz, da autoridade divina de Cristo, da sua autoridade como Deus transcendente, um Deus imanente que habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. João 8:58 está escrito: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Então, esta palavra, eu sou, Jesus está também referindo-se à sua pré-existência como Deus, a sua natureza divina, quando ele diz que antes que Abraão existisse, ele já era. Isto implica dizer, denota-se que Jesus, ele já era Deus antes de Abraão, antes de Moisés e até mesmo antes da criação dos mundos, como eu já afirmei, biblicamente e teologicamente falando. Então, esta expressão eu sou implica para quando Deus aparece para Moisés no Êxodo, em Êxodo, quando Moisés está pastoreando ovelha no monte e ele vê uma sarça ardente. Quando ele se aproxima, a voz, por meio de um anjo, veio até ele, falando com ele, e quando esta voz fala, conversa com ele, envia ele para libertar os judeus da escravidão do Egito. E quando Moisés lhe pergunta, quando os judeus me perguntar quem foi que me enviou, o próprio Deus disse para Moisés: diga que o eu sou lhe enviou. E aqui Jesus usa essa mesma nomenclatura para se referir que ele é aquele lá também da sarça ardente, aquele que se manifestou a Moisés e que na plenitude dos tempos se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E isto implica também, é bom ressaltar, que isto aponta, como eu disse, para a presciência de Cristo. Ou seja, ele é antes de todas as coisas na sua natureza divina. Se não, vejamos, Colossenses 1:16 e 17 está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja poderes, tudo foi criadas por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E aqui vai uma interpretação teológica desse texto, que Jesus, ele é a origem de todas as coisas, ele é o Criador e ele é o sustentador de todas as coisas. Porque o texto também fala que ele é o Criador dos céus e da terra, ele é o Criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis, seja trono, seja principado, seja poderes,
todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele existe antes de todas as coisas. Então, meus amados, esse texto é fático que Cristo, além de ser a origem de todas as coisas, Ele também, Ele é o Criador de todas as coisas. E o texto também diz que Ele existe antes de todas essas coisas criadas por Ele mesmo. Porque antes que o mundo viesse a existir, Jesus Cristo já era Deus. Jesus Cristo, Ele é divino. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E isto significa dizer que nele habita corporalmente todos os atributos de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência e a imutabilidade do Senhor, porque Ele não muda, Ele permanece Deus. Ainda que Ele tenha se encarnado, Ele permanece sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque é a esse Deus que nós servimos e que nós adoramos. E isto significa dizer que quando Jesus se esvaziou, Ele se esvaziou desses atributos: onisciência, onipresença e onipotência. Jesus, como um Deus encarnado, antes de Ele morrer, Ele não usou esses atributos de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele se esvaziou. Ele não usurpou o fato de ser igual a Deus, algo em que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então Jesus, Ele não operou aqui no seu ministério como Deus, mas sim como homem. Então Jesus Cristo, Ele é homem. Ele tem uma natureza humana, mas Ele também tem a natureza divina, a natureza de Deus. Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Em Isaías 6:9 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, este versículo fala tanto da natureza humana de Cristo e tanto da sua natureza divina, porque a expressão menino nos nasceu está falando da sua encarnação e do nascimento virginal, mas na parte B do versículo fala da sua divindade como Deus Todo-Poderoso, como Pai Eterno e Príncipe da Paz. E aqui é uma clara referência indicativa da divindade do Logos, do Verbo de Deus, que é Yeshua, Jesus, na sua supremacia e na sua soberania, pois Ele reina sobre tudo e sobre todos, e Ele é Deus, Ele é divino. Aleluia, glória a Deus. Então esse texto de Isaías fala tanto da sua natureza humana, da sua encarnação, que se deu mediante a Virgem Maria, e também na parte B da sua divindade como Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo princípio teológico, Jesus Cristo era homem e foi concebido através da Virgem Maria, porque a palavra de Deus diz que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e foi avisada que ela havia sido escolhida por Deus para gerar o Messias segundo a natureza humana. Se não, vejamos o que está escrito aqui em Lucas, logo no prólogo, a partir do versículo 26, está escrito: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse:
ti, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isto poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isto aquele que nascerá será santo e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, aqui nesse texto claramente está falando como se deu a encarnação do Verbo de Deus. Maria recebe a visita do anjo Gabriel e ela é avisada que ela havia sido escolhida por Deus para gerar o Messias segundo a carne, segundo a natureza humana. E a palavra de Deus diz aqui nesse texto que o nascimento deste ser santo, desse ente santo, não se deu entre a relação entre homem e mulher. Pelo contrário, o Altíssimo veio com seu poder juntamente com o Espírito Santo e sobrenaturalmente Maria ficou grávida e ela deu à luz a esse ente santo que é Yeshua, porque a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E o anjo lhe diz que o seu nome se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E isto implica dizer que na antiga aliança a presença de Deus estava rotulada ao tabernáculo, mas na nova aliança, na plenitude dos tempos, a palavra nos revela que o Verbo de Deus se manifestou e a presença de Deus agora não está rotulada a um lugar geográfico. A presença de Deus tabernaculou, andou entre nós, pleno de graça e de verdade. O Verbo de Deus se fez carne, se fez homem, aleluia. E o anjo ainda diz a ela que o nome dele seria Jesus, que significa Yeshua, é salvação, ou Deus é salvação. Aleluia, glória a Deus. Então aqui literalmente está falando da encarnação do Verbo de Deus, que se tornaria um ser humano concebido da mulher, como foi profetizado em Gênesis. E Paulo ratifica em Gálatas 4:4. A Bíblia declara claramente: Jesus era homem. Se não vejamos o que Atos dos Apóstolos 2:22 está escrito: homens israelitas, escutai estas palavras, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Então, a expressão aqui, Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Então, isto implica e denota a conotação da sua natureza humana como Deus. Tudo que ele fez, como eu já falei, e ratificando aqui, em síntese, com tudo que já foi dito, Jesus Cristo, ele era homem, ele tinha os mesmos desejos, as mesmas vontades que eu e você temos. Então nós precisamos não ignorar este axioma, esta verdade da encarnação de Jesus, da sua humanidade. Nós precisamos dar ênfase a esta realidade, sem negligenciar também a ênfase da sua deidade, da sua divindade como Deus. Então Jesus, ele era homem, varão aprovado por Deus. Amém? 1 Timóteo 2,5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
homem. Amém? Então, esses dois versículos citados aqui, literalmente, são declaração da palavra de Deus, demonstrando claramente que Jesus, ele era homem. Um homem santo, sem pecado, que estava sujeito às mesmas fraquezas que nós, seres humanos, porém, sem pecado. A Bíblia diz em Hebreus 2:18, que Jesus foi tentado em tudo, porém, sem pecado. Jesus, ele sentiu fome. Se não, vejamos Lucas 21:18, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Então, Jesus, ele é humano, ele era humano, ele tem a natureza humana. Jesus sentiu fome, Jesus tinha fraqueza, se sentia cansado. Jesus também sentiu sede. Se não, vejamos Mateus 21:18, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Jesus sentiu também sede. João 19:28 está escrito: depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse as escrituras, disse: estou com sede. Então o verbo de Deus que se encarnou, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele também sentiu sono. Jesus sentiu sono. Se não, vejamos Mateus 8:24, e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Aleluia, glória a Deus. Então ele se identificou conosco. Jesus se fez carne, Jesus sentiu as mesmas coisas que eu sinto, que você sente. Então não se acanhe ao chegar diante dele para contar das suas fraquezas, dos lemas da sua alma, porque se tem alguém que conhece bem, não de ouvir falar, mas na realidade, porque ele mesmo passou pelas fraquezas, esse alguém é Jesus. Então abra o seu coração para ele, abra o seu coração e exponha diante dele as tuas fraquezas, as tuas necessidades, debilidades que você tem, e Jesus Cristo te socorrerá, ele te suprirá, porque ele é o nosso nutridor, ele é o pastor e bispo da nossa alma. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome deste Deus encarnado, que se esvaziou e habitou entre nós pleno de graça e de verdade. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Em João 4:6, a Bíblia traz uma narrativa sobre Jesus no diálogo com a mulher samaritana. Jesus, ele se sentiu cansado e ele parou. E a Bíblia diz que Jesus se fadigou. Jesus parou ali porque estava cansado. Então, Cristo, ele é humano. Jesus era humano. Jesus passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Sentiu as mesmas fraquezas que nós sentimos. Claro que isto implica dizer também, ressaltar aqui, que quando Jesus morre na cruz do Calvário e depois com 3 dias ele ressuscitou, Jesus, ao ressuscitar, ele já não vem mais com estas fraquezas citadas aqui nesses textos. Pelo contrário, Jesus ressuscitou com um corpo palpável, sim, mas um corpo espiritual que não estava mais limitado a um local geográfico, porque a Bíblia mostra claramente que depois da ressurreição, Jesus, ele aparecia de supetão em alguns lugares com porta trancada. Jesus se colocava no meio dos seus, demonstrando que ele estava vivo e que ele havia de fato ressuscitado. Amém? Então, quando eu e você ressuscitarmos com Cristo, nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo dele, que não estará mais sujeito a um ambiente físico, que para mim se deslocar de um lugar para outro, eu preciso ou pegar um transporte ou ir andando. Não precisaremos mais disso, porque o nosso corpo não estará mais limitado ao espaço. Pelo contrário, o espaço será dominado pelo poder de Deus emanado através das nossas vidas. Glória a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus também tinha uma alma racional. Está escrito em Marcos 14:34, este registro, mas também em Isaías 53:10.
a palavra de Deus vai trazer este axioma, esta verdade, que Jesus tinha uma alma racional. Jesus também teve que passar pelo processo de aprendizagem, porque a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. Nós podemos ver também em Lucas 2, 40 a 52. Jesus se indignou. Jesus também ele sentiu ira, claro, a ira santa, mas ele não pecou em nenhum momento da sua vida, porque Jesus, ele era santo, e ele é santo, mesmo se encarnando, habitando neste mundo, caído, corrompido, rebelado contra Deus, contaminado pelo pecado. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado por Satanás em tudo, mas em todas as tentações e tentativas que o inimigo usou contra Jesus, nenhuma ele cedeu. Pelo contrário, ele venceu a Satanás em todas as tentações que ele usou contra Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele tinha um corpo, ele tinha uma alma, ele tinha um espírito humano. Jesus sentiu tudo que eu sinto, que você sente, por isto ele é nosso intercessor, porque ele não só intercede, mas ele também conhece as nossas fraquezas, porque ele mesmo passou por todas elas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler esse texto que está aqui em Hebreus, capítulo de número 4, está escrito: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça para recebermos misericórdias e encontrarmos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Então, Jesus Cristo, ele passou por tudo que nós passamos. Ele sentiu o que eu sinto, que você sente. E ele pode sim interceder por nós, porque ele mesmo passou por todas essas vicissitudes e intempéries desta vida. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aqui na primeira epístola de João, logo no prólogo, no versículo 1, João começa a sua carta com as seguintes palavras, revelando algo profundo e crucial para a nossa fé e para nós que somos amantes da palavra de Deus, que amamos a palavra de Deus e que queremos conhecer a cada dia estes axiomas da palavra de Deus. E João diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Aleluia, glória a Deus. Então este texto fala também tanto da sua divindade como Deus e da sua encarnação, porque João diz que o corpo dele era palpável, eles viram, eles contemplaram e as suas mãos apalparam a respeito do verbo da vida que foi manifesta a eles e que também é manifesta a nós mediante a palavra de Deus. Por isso nós o conhecemos. Como diz em Oséias: conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor. Então que o desejo do meu coração é que você se aprofunde a cada dia nesta verdade sobre a divindade de Cristo e a sua humanidade, a sua encarnação, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai.
Amém? Glória a Deus. Você que entendeu esta palavra e quer fazer uma aliança com este Deus que abriu mão do trono por um breve momento, por um período de tempo, para vir aqui na terra, para se encarnar, para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados, para nos dar uma oportunidade de ser salvo. Eu quero orar por você que deseja ter uma aliança com este Deus. Eu quero orar agora por você. Ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és Deus e reconheço também a Tua humanidade. E eu reconheço que eu sou um pecador e que sem Ti, Senhor, eu não posso ser salvo, eu não posso ser perdoado dos meus pecados. Eu reconheço que eu não posso ter um relacionamento com Deus Pai e nem muito menos receber o Teu Espírito. Mas neste momento eu me arrependo dos meus pecados e confesso a Ti, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, perdoa meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para a glória e louvor do Teu santo nome. Aleluia, amém. Meu amado, se você orou desta maneira e se você de fato creu, porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então, se você creu de todo o coração, se considere um crente salvo, se considere alguém que saiu do império das trevas para um reino de luz, que é o reino de Cristo Jesus. E agora você passa a ser santuário do Espírito de Deus. Amém? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe um joinha e compartilhe também para outros. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.